Olá, meu nome é Heloísa Neves, eu sou diretora executiva da Associação FabLab Brasil e também sou uma das sócias fundadoras do Garagem FabLab, que é um FabLab que a gente tem hoje no centro de São Paulo. Falando brevemente sobre o que é o FabLab, é uma rede de laboratórios de fabricação digital, uma rede internacional, que foi inicialmente criada por um dos laboratórios do MIT e que hoje se encontra em diversos países. Hoje a gente pode encontrar em mais de 200 laboratórios pelo mundo. Falando então mais especificamente sobre o protótipo, que é essa coisa que eu gosto muito, para mim o protótipo ele é um novo modo de pensar. Ele não é mais somente uma representação do seu pensamento, mas ele está intrínseco ao processo criativo. Então essa ideia do protótipo enquanto um modelo final, onde você coloca todas as ideias que foram pensadas durante o processo, é uma ideia de protótipo, é um pouco antiga essa ideia. Na verdade, hoje, quando a gente diz protótipo, a gente está querendo dizer que é um modelo que faz parte do processo como um todo. Assim como o processo de criação como um todo mudou, a ideia de protótipo também deve mudar. O que é um protótipo? Seria a primeira pergunta, então, né? Um protótipo, para mim, pode ser um objeto, um vídeo, um modelo, uma encenação, pode ser qualquer coisa. O objetivo do protótipo é fazer com que sua ideia seja materializada, que ela vá além das palavras. Isso tem um embasamento que vem do próprio estudo da cognição. Quando você cria alguma coisa, você está criando essa coisa baseada em referências pessoais, referências de vida. E é muito difícil você conseguir passar essa sua ideia pro teu time, para qualquer pessoa, porque a outra pessoa não tem a mesma referência de vida que você. Então você teria que explicar todo esse contexto em que está baseada a tua ideia para que para que a pessoa entenda a sua ideia. Isso não é possível. É impossível você conseguir explicar toda a sua referência. Mas a partir do momento que você coloca a tua ideia num protótipo, você está criando uma referência comum, uma referência que está sendo visualizada por todos e que serve como um meio de pensamento comum. Então, a partir daquilo ali, a partir da materialização da tua ideia, você consegue explicar de maneira mais eficiente, simplesmente porque você criou uma referência comum. Todos estão falando sobre a mesma coisa. O protótipo ele não serve somente para um processo de criação de produto, ele também serve para a criação de serviço. Partindo desse referencial de que o protótipo não é só a visualização final da sua ideia, mas sim uma forma de te ajudar no processo criativo, o protótipo pode ser usado para qualquer coisa. Basicamente, então, o protótipo é uma ideia que se materializa no tempo. É a materialização daquilo que a equipe está discutindo naquele momento. E é seguramente o elemento central de qualquer processo de projeto, se a gente quer utilizar essas teorias mais contemporâneas de projeto. Ele traz esse imaginário comum à equipe e atua como objeto de fronteira. Ele força um compromisso emocional com o projeto e é usado para testar uma hipótese, uma ideia, um conceito e, claro, para comunicar sobre o projeto. Ele força ao máximo a comunicação. E isso é muito bom. Isso reduz muito o tempo de entendimento e o tempo de passar para a próxima etapa. Além disso, o protótipo ele ajuda a validar novas ideias e testar hipóteses iniciais. Claro, eu tenho uma ideia, é importante que eu teste essa ideia e que eu veja rapidamente se ela é viável. O protótipo me ajuda muito nisso. E o protótipo também pode ajudar a convencer colegas, clientes, usuários e a nós mesmos de que a nossa ideia funciona. Os primeiros protótipos, que são geralmente esses protótipos rápidos, requerem muito poucos recursos e investimento de tempo. Ele é uma maneira muito simples de acontecer. Você pode pegar os materiais que estão disponíveis aí na sua mesa, né? Onde você, se você, claro, se você está dentro de um ambiente como o FabLab, que você tem todo o maquinário e tal, você tem mais facilidade de fazer protótipos, de chegar numa coisa que seja mais expressiva. Mas você pode prototipar com o que tiver à sua mão. Um celular que você faz um vídeo, um papelão que você recorta e coloca ali suas ideias e já encena alguma coisa, enfim. O protótipo pode ser feito de qualquer maneira. Ele vai te fornecer um feedback mais rápido e uma abordagem participativa para o desenvolvimento de ideias. Isso é fundamental.
Ele também vai te fornecer a validação inicial de ideias no ciclo de vida do desenvolvimento e criar uma plataforma para discussões construtivas, tanto com o grupo quanto com o usuário final. Aí vem aquela outra pergunta: ele é um primeiro lançamento de um produto ou serviço? Nos dias de hoje, e principalmente se estamos trabalhando com processos de inovações ágeis, o protótipo pode sim ser considerado um primeiro produto ou serviço. No mundo contemporâneo, a gente não tem mais essa divisão clara entre protótipo e produto, porque hoje a gente não trabalha mais com modelo linear ou circular. Então a gente não tem um começo, meio e fim, como a gente tinha nos processos mais antigos. Hoje a gente trabalha mais com modelo de espiral. Então você vai indo e voltando nas etapas constantemente. Então, se você vai indo e voltando, você vai fazer protótipos muitas vezes. Então, ao meu ver, o primeiro protótipo que você faz já é um primeiro produto que vai já ser testado. Poderia ser considerado já uma versão beta do produto. Quando devo fazer um protótipo? Minha ideia precisa estar em estágio avançado para que eu realize esse primeiro protótipo? Então, para a primeira pergunta, eu diria: quando devo fazer meu primeiro protótipo? Já, agora, nesse momento. Não precisa esperar nem um segundo para começar a prototipar. Assim que você tiver os primeiros insights, já põe a mão na massa e prototipa. Esse seria o meu conselho para trabalhar processo criativo através de protótipos. O processo do pensar e do fazer são diferentes. Essa é uma outra teoria que a gente utiliza também. É a teoria do pensar pela prática. Então, a gente, possivelmente todos nós fomos educados de uma maneira em que a gente tem que entender a teoria primeiro, desenvolver toda a linha de raciocínio, e então você vai aplicar isso à prática. Mas existem muitos autores que vêm dizendo pra gente que a gente pode sim começar a praticar, mesmo sem saber direito como fazer aquilo, um pouco por instinto, que você vai aprendendo. Através dessas referências concretas dos teus erros e acertos, você vai entendendo a teoria daquilo e você vai conseguindo enxergar coisas que você não veria se tivesse só buscando teorias, estivesse mais nesse lado abstrato. Qual o passo a passo para se fazer um protótipo? Não existe um passo a passo. Não existe um tipo só de protótipo. Não existe uma maneira só de chegar ao que você quer. Na verdade, a gente vive num mundo em que tudo é meta, né? A gente não tem mais fórmulas prontas, a gente tem um jeito de fazer as coisas. Então, para se fazer um protótipo, você precisa pensar a melhor maneira com que a tua ideia pode ser materializada. Depende muito do projeto que você está trabalhando. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns projetos e da maneira como eles prototiparam. Mas não é uma regrinha de bolo. Bom, o primeiro exemplo, e que eu acho fundamental para entender esse processo de protótipo, é com um projeto que se chama WixSpeed, que é a construção acelerada de um carro. É a possibilidade de se construir um carro em até 3 meses. E eles fazem isso através dessa teoria que eu comentei com vocês, de não ter muitas regras, não ter muita explicação sobre como fazer aquilo, mas botar a mão na massa e o protótipo já é o produto. Então, eu vou mostrar uma partezinha de um vídeo de um dos criadores falando exatamente sobre essa coisa do protótipo e qual a importância disso para o projeto WixSpeed. In case it wasn't easy to hear, he said quite possibly the fastest car I've ever been in. By having these short iteration cycles, even when the product doesn't look done yet, we're able to have early customers and early investors interact with prototypes of the product. This gives us investment opportunities early. For people in this room that are starting their own projects or have own projects in flight, showing in weekly demos the product in progress, when you prioritize on making a working increment every week, allows investment opportunities as you're still developing. In our case, we were able to sell one of our cars when it still looked like this, because we were able to have people interact with it early and get excited about it. Segundo exemplo de como prototipar algo, não é, na verdade, um projeto real, é um estudo de um dos cursos de uma universidade em Copenhague, que trabalha bastante com essa coisa do interaction design, e é uma aula especificamente sobre vídeo prototyping. Então, como você... Isso eu acho que serve muito para quem está trabalhando com serviço, porque é muito difícil
mesmo para você entender o processo de como aquele serviço vai funcionar, se você tiver só, se essa ideia estiver só na sua cabeça, é muito complicado. Mas a partir do momento que você faz um vídeo, uma coisa muito simples, um stop motion, explicando a tua ideia, você vai ver ali onde estão as falhas e onde que você pode melhorar a sua ideia. Então, muito interessante, eles, durante o curso, eles fizeram uma versão ágil, uma versão mais resumida, uma versão mais facilitada, a gente diz um protótipo mais sujo, e depois eles fizeram uma versão final, entrevistando usuários, enfim. Eu gosto muito dessa primeira versão, que é a versão mais rápida e é a versão que te ajuda mais no processo criativo. Então, para mim, vídeo é uma forma de prototipar de maneira muito eficiente, simples e sem gasto algum. Was in a Paris cafe that first I found him. He was a Frenchman, a hero of the war. But war was over and here's how peace had crowned him. A few cheap medals to wear, nothing more. Now every night in the same cafe you'll find him. And as he strolls by, the ladies hear him say, if you admire me, please hire me. A gigolo who knew a better day. Just a gigolo, everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, having each romance. Every night so hard to be trained. There will come a day, youth will pass away. Then what will they say about me? When the end comes I know they'll say just a gigolo. As life goes on without me. Outro exemplo que eu poderia dar seria de se utilizar esses aplicativos muito simples que a gente encontra muito facilmente pela internet, como aplicativos para se criar nuvem de palavras, ou mesmo aplicativos para se fazer vídeos através de fotos. A própria IDEO lançou um aplicativo para iPhone que você pode fazer vídeos através de fotos ou vídeos de maneira muito facilitada, pode colocar música, enfim. Você consegue fazer um material que seja apresentável, que fique como um registro daquilo que foi falado durante aquele dia, para que a própria equipe retome no outro dia, ou para você mostrar para alguém, enfim. Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas é um material que você tem, um compilado de tudo que foi falado, para você apresentar para uma pessoa que pode financiar o seu projeto, enfim, para uma outra pessoa que está trabalhando no seu projeto e não esteve naquele dia com você. Então, todas essas ferramentas são muito importantes. Não desconsidere nenhuma delas. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês um projeto que para mim é o supra-sumo, por assim dizer, da utilização de protótipo dentro de um processo criativo. Esse projeto está sendo realizado na França, ele se chama Museu Mix. O objetivo dele é dar ao usuário uma nova experiência no museu. Porque o problema encontrado foi, as pessoas têm dificuldade de entrar no museu hoje em dia, um museu que não seja interativo, um museu que tenha objetos mais tradicionais, e se relacionar com a obra. Hoje nosso mundo real fora do museu, ele é cheio de interatividade, um tempo ágil, um tempo que difere muito do que está sendo mostrado lá dentro. Então, alguns museus se reuniram e começaram a pensar que eles poderiam criar intermediações entre essa obra e a pessoa, para que o entendimento fosse mais facilitado. O que a equipe de criadores do projeto pensou? Então, vamos fazer de uma maneira totalmente diferente. Não vamos criar um projeto para ser testado com as pessoas, para a gente ver se vai dar certo. Vamos colocar todo mundo, usuário, criadores, designers, equipe do museu, vamos colocar todo mundo junto, no mesmo espaço, no final de semana. Então, convida o usuário para vir para o museu, a equipe se reúne e a gente vai fazer o projeto
nesses 2, 3 dias, que é o período do projeto, junto com o usuário e analisando e já refazendo o que a gente considera ser importante, e tudo isso através de um protótipo muito vivo, um protótipo que é praticamente o objeto final. Então as pessoas são convidadas, inclusive esse fim de semana vai ter uma nova versão do Museu Mix em 6 diferentes museus da França. Então as pessoas são convidadas a vir ao museu e ir testando e experienciando ao mesmo tempo. Então eles colocam ali alguns protótipos, geralmente eles criam, as intermediações são como robôs ou intermediações via iPad, são objetos que ajudam a pessoa nesse entendimento. Então, por exemplo, no caso do robô, eles criaram um protótipo de um robô que auxilia a pessoa a entender a obra da seguinte maneira: ele vai indicando onde que ela poderia começar a entender, ele já cita alguns textos que poderiam ajudar, ele, em algum momento, ele faz uma intermediação mais interativa para que a pessoa se sinta na verdade, mais dentro da obra, interagindo com ela. E o grande lance daí é que esse protótipo, como a equipe de projeto está ali naquele mesmo momento, analisando o que as pessoas estão testando, o primeiro usuário vem e tem alguma dificuldade com aquele protótipo. Ele já leva esse protótipo no mesmo momento para o laboratório que eles criaram ali do lado, que é como se fosse um pequeno Fab Lab temporário dentro desse museu, e eles já refazem esse protótipo. Eles, então, não tem muito pensar sobre a coisa, mas fazer. Vamos mudar isso aqui. Volta e testa com o segundo usuário. Ainda não funcionou muito bem isso. Volta pro Fab Lab e refaz. Então é um fazer e refazer, é um processo tão intrincado da coisa que a gente não consegue nem categorizar mais qual é esse processo criativo deles. Porque como é que você coloca no mesmo fim de semana, no mesmo espaço, o usuário, o diretor do museu, a equipe que está criando o projeto, e você... todos os processos vão acontecendo ao mesmo tempo. É totalmente fora de qualquer pensamento linear que a gente tenha. Então isso dá um nó na cabeça da gente. Mas para mim esse projeto é fantástico para entender essa mudança total no projeto. De que a gente não tem mais um começo, meio e fim. A gente precisa criar novas maneiras de se criar projeto. Essa eu acho que é a grande lição que esse projeto Museu Mix traz para mim. E eu vou mostrar um videozinho dessa experiência, mas ele é um projeto bem complexo, assim, tem a página web onde vocês podem entrar e dar uma olhada, e o que me toca realmente é isso, como a experiência de colocar o protótipo na mão da pessoa, e essa facilidade da equipe já poder reformular o próprio protótipo, isso já é o próprio objeto? Ou não? Eu fiquei nessa dúvida quando eu tive o acesso a esse projeto. Então, bom, não sei se eu compliquei mais a cabeça de vocês ou se eu tentei, ou se eu consegui trazer uma visão um pouco diferente. A gente está criando ainda o que é esse protótipo dentro desse nosso mundo contemporâneo, mas a visão que eu queria passar para vocês é essa, que o protótipo pelo menos através do mundo que eu transito, que é dos Fab Labs, do movimento Maker, o protótipo vem sendo entendido enquanto uma ferramenta muito importante dentro do processo criativo. Ele não deve ser considerado só uma representação final do projeto. Ele pode ser muito valioso em diversas etapas. É muito difícil comunicar com palavras, é muito difícil comunicar a sua ideia. O protótipo pode te ajudar muito nisso. A comunicação é facilitada, sem dúvida. E boa sorte nos projetos. E estou curiosa para saber, para ver os protótipos que vocês vão fazer, enfim, todo o projeto como um todo.